Fala, gente boa. Bom, espero que a voz não falhe de novo, né? Mas enfim, voltando, né? A primeira foto, né, que eu mostrarei a vocês, tá? Será essa foto aqui, tá? Já vou avisando a vocês que o cara, tá? Ele era a própria personificação da alegria. O cara fedia a alegria, tá? Essa foto aqui, tá? Infelizmente, eu não tenho a data em que foi tirada a foto desse moço aqui, tá? Eu logo chegarei lá, né? Já direi quem era esse moço aqui da foto, tá? Bom, a próxima foto, tá? Só um instante. Isso aqui, eu já vou adiantando para vocês, tá? Que isso aqui é um trecho, tá? De uma rua bem conhecida aqui em Joinville, tá? Só um instante, tá? Esse aqui num trecho, tá? Do que hoje é a rua 15 de novembro, tá? Infelizmente não se tem a data em que essa foto foi batida, tá? Repetindo, isso aqui é um trecho do que hoje é a rua 15 de novembro, tá? Tem mais uma outra foto, tá? Para mostrar para vocês, tá? Já vou adiantando que não é uma foto de Joinville, tá? Não são fotos de Joinville, tá? Só um instante, tá? Essa primeira foto, tá? A qualidade dela não é bem ruim, né? Essa primeira foto que vocês estão vendo, ela foi batida em 1918, tá? E a outra foto, ela foi tirada em 1924, tá? Então essas duas fotos que vocês acabaram de ver, tá? É do núcleo colonial Rio Branco, né? Então distrito de Bananal, né? Para quem não sabe, o distrito de Bananal hoje é Guaramirim, tá? Hoje é o município de Guaramirim, tá? Bom, mas o que Guaramirim tem a ver com essa história que eu estou contando a vocês hoje? Bom, eu já chegarei lá, tá? Ah, sim, tem mais uma outra foto, tá? Na verdade, não é uma foto, tá? Isso aqui é uma gravura, tá? Essa gravura aqui que vocês estão vendo, ela é de 1891, tá? Mas, afinal de contas, o que esse bando aqui, né? Esse povo todo aqui, esses barbudos, né? Eles estavam fazendo? Bom, esses aqui foram os deputados estaduais, tá? Que em 1891 acabaram fazendo aquela que foi a primeira Constituição do estado de Santa Catarina, tá? Inclusive aquele rapaz ali da foto, tá? Aquele rapaz fedendo alegria, ele está no meio aqui, ele é um desses barbudos, tá? Repetindo, essa gravura aqui é de 1891, tá? Bom, se a voz ajudar, né? Mas enfim, tá voltando. Eu encerrei o vídeo anterior, né, falando sobre a malharia Arp, tá? Bom, a malharia Arp, tá? A princípio ela fabricava apenas meias, tá? A partir de 1912, aos poucos, ela passou a ter uma produção mais diversificada, tá? E nesse ano, tá, que eu mencionei, de 1912, ela passou a ser gerida pelo Max Paul Keller, tá? O Max Paul Keller, ele veio da Alemanha, tá? E ele era o grande homem de confiança do Julius Arp, tá? O Julius Arp, que eu mencionei no vídeo anterior, e que além de ter sido empresário, ele era um grande colecionador e conhecedor de borboletas, tá? Em função, né, da vinda do Max Keller, tá? A empresa, ela acabou crescendo, a malharia Arp, ela acabou crescendo, como eu disse ainda há pouco, ela diversificou a sua produção, e nos anos 70, a malharia Arp, ela chegou a ter 800 funcionários, tá? Inclusive, a malharia Arp, nos anos 70, ela chegava a exportar parte de seus produtos para a África do Sul, né? Inclusive aquelas faixas pretas de luto, né? Que são muito usadas em velórios. Muitas dessas faixas pretas de luto, pasmem, elas eram fabricadas pela malharia Arp, tá? Final dos anos 80, caso eu não esteja enganado, ali por volta de 86, 87, a malharia ela acabou pegando fogo, né? Me corrijam caso eu esteja enganado em relação ao ano em que houve o incêndio na malharia, né?
E em 1992, caso não esteja enganado, foi decretada a falência da malharia Arp, e em 95, né, como é mais do que sabido aquele local, ele passou a funcionar o Shopping Cidade das Flores, tá? Então, de maneira bem resumida, eu contei para vocês um pouco da história da malharia Arp, né? Que faz muita falta, né? Mas, enfim, voltando, né? Mas aí surge aquela pergunta, né, que eu tinha feito no vídeo anterior. Mas, afinal de contas, quem foi o Mário, tá? Repetindo, quem foi o Mário? Obviamente não era aquele cara que estava atrás do armário, tá? Mas, enfim, agora falando sério, tá? O tal do Mário era justamente aquele cara da foto, cuja foto eu mostrei para vocês ainda há pouco, aquele rapaz alegre, né? Rapaz alegre no bom sentido, é claro, tá? Mas o que esse cara fez para merecer ser nome de uma das ruas mais importantes e movimentadas de Joinville, uma rua que está bem no coração da cidade? O que o tal do Mário Lobo ele fez? Ele jogou no Caxias, ele foi um ídolo do Caxias, ele conseguiu, foi o namorado de infância da Ana Maria Braga, ele beijou a Regina Casé e conseguiu beijar a Regina Casé, e não ficar doente. O que esse cara fez de tão extraordinário? O que ele fez, né? Quem foi ele, tá? Quem foi o Mário? Bom, o Mário de Souza Lobo, né? Esse era o nome completo dele, tá? Ele era filho do Pedro Lobo, que também é nome de rua, tá? O Pedro Lobo, explicando bem rapidamente, ele era natural de Desterro que é atual Florianópolis, tá? Ele era advogado, ele era militar e também ele era agrimensor, tá? O agrimensor é aquele profissional que faz a medição e a demarcação de um terreno, tá? Então, muitos dos imigrantes europeus que acabaram se radicando em Joinville, possivelmente muitos deles acabaram tendo seus lotes de terra demarcados pelo Pedro Lobo, né? Que foi o pai do Mário Lobo. O Pedro Lobo, ele hoje não está muito legal, né, a voz, né? Mas, enfim, está voltando. O Pedro Lobo, ele foi vereador, além de ter sido vereador, ele também foi 3 vezes deputado estadual, né? Possivelmente ele foi a primeira liderança, entre aspas, cabocla da história de Joinville, né? Tinha uma influência política muito grande, né? E além do pai dele, o Mário Lobo, um dos tios do Mário Lobo, né, que era o Joaquim de Souza Lobo, ele também foi deputado estadual. O avô materno o avô materno do Mário Lobo, que foi o José Bonifácio Caldeira de Oliveira, né? Ele foi 6 vezes deputado provincial, que seria equivalente a deputado estadual, entre 1842 e 1871. O bisavô materno do Mário Lobo também foi deputado provincial, tá? E um dos irmãos, né, o irmão caçula, o 13º filho, né? Sim, o Pedro Lobo ele teve 13 filhos, tá? Mas, enfim, voltando, o Marinho Lobo, que hoje também é nome de rua, ele foi prefeito de Joinville, que era o irmão caçula do Mário Lobo, né? Ele foi prefeito de Joinville entre 1921 e 1926, tá? O sogro do Mário Lobo, que era o Alexandre Ernesto de Oliveira, foi deputado, caso eu esteja enganado, foi 3 vezes deputado estadual, tá? E, enfim, né, antes que vocês aí do outro lado digam todos aqueles tradicionais, digam todos aqueles tradicionais elogios, né, que se fazem, né, que todo mundo faz, né, a nossa tão querida, simpática e amada classe política, tá? Eu farei um esclarecimento, tá? Naquele tempo, político brasileiro não recebia salário. Repetindo, no tempo do Mário Lobo, político brasileiro não recebia salário, tá? Bom, já que no tempo do Mário Lobo os políticos não recebiam salário, o que o Mário Lobo ele fazia da vida? Bom, ele se formou em Direito, tá? E além de exercer a advocacia, o Mário Lobo, ele foi escrivão da coletoria provincial, que seria um cargo equivalente hoje a um fiscal da Receita Estadual, né? Ele, além de advogado, do que seria equivalente hoje a fiscal da Receita Estadual,
O Mário Lobo, ele foi dono de um cartório, proprietário de um cartório, ele foi empresário, tá? Inclusive, uma das empresas dele foi uma companhia de seguros que ele tinha em parceria, em sociedade, com o Otto Behn. Otto Behn, que também, como é mais do que sabido, hoje é nome de rua, o Otto Behn, que foi deputado estadual, foi deputado, foi vereador e chegou a ser prefeito interino de Joinville entre 1901 e 1902, né? Esse é o Otto Behn, né? E além dessa companhia de seguros, o Mário Lobo, ele foi sócio na Companhia Industrial Catarinense, que foi uma empresa arvateira, cuja sede era aqui mesmo em Joinville, que existiu de 1891 até 1906, e ele também foi sócio em uma outra companhia ervateira, tá? Essa outra companhia ervateira que eu estou mencionando, o sócio majoritário era o César Pereira de Souza. O César Pereira de Souza, só para variar, tá? Ele também foi político, ele foi vereador entre 1911 e 1915, aqui em Joinville, né? Ele também foi 3 vezes deputado estadual entre 1922 e 1930, tá? Então o cara era cercado de políticos por todos os lados, tá? Mas o Mário Lobo, tá? Ele também foi 2 vezes deputado estadual, a primeira entre 1891 e 1893, e a outra entre 1910 e 1912, tá? E ele também foi vereador aqui em Joinville, tá? Entre 1919 e 1923, tá? Eu tinha mostrado para vocês aquelas fotos, né? Ali bem no início do vídeo, aquelas 2 fotos, né? Daquela colônia, né? O núcleo colonial Rio Branco, onde hoje é Guaramirim, tá? Mas o que de acho isso tem a ver com o Mário Lobo? Bom, tem tudo a ver com o Mário Lobo. O Mário Lobo, ele chegou a ser diretor dessa colônia, tá? Essa colônia, o núcleo colonial Rio Branco, ele equivale a hoje, tá? A parte central do bairro Rio Branco, em Guaramirim, tá? Uma rápida curiosidade, tá? É que essa colônia, que hoje equivale a esse bairro, em Guaramirim, tá? Ela foi criada oficialmente em 1913 e era um empreendimento pertencente ao governo federal, tá? E nessa região acabou se radicando um número bem expressivo de imigrantes vindos da Letônia, né? A Letônia, para quem não sabe, é um daqueles 15 países que até no 1991 formaram a hoje nada saudosa União Soviética, tá? Então, em Guaramirim, pasme, há um número bem expressivo de descendentes de letões, de imigrantes vindos da Letônia, tá? Inclusive, uma última curiosidade sobre essa região em Guaramirim, tá? É que nessa colônia Rio Branco, isso em 1914, chegaram 100 sobreviventes, né, daquele pessoal que vivia na região do Contestado, onde houve aquela guerra, né, aquela guerra terrível, né? Então, 100 pessoas que viviam naquela região, que era disputada pelo Paraná e por Santa Catarina, em 1914, eles acabaram se radicando nessa colônia, né? Infelizmente, a maioria desses sobreviventes, né, da Guerra do Contestado, eram pessoas extremamente pobres, né, miseráveis, e pessoas muito doentes, e a maioria dessas pessoas acabou falecendo, né, infelizmente. E, inclusive, existe um livro que conta a história dessa região, né, dessa colônia, né, da colônia Rio Branco, que é Memórias de um Menino Pobre, de autoria do Norberto da Silveira, tá? Bom, voltando, né, ao que nos interessa, ao nosso grande foco, que é a história de Joinville, tá? Tem mais um outro fato interessante, tá, a respeito do Mário Lobo, tá? Ele nasceu no dia 11 de junho de 1869 em Desterro, que hoje é Florianópolis, tá? E ele veio a falecer aos 54 anos de idade, no dia 26 de junho de 1923, aqui mesmo em Joinville, tá? 5 meses, 15 dias depois de completar 54 anos, né, do aniversário dele, e 5 meses após o término do mandato dele como vereador aqui em Joinville, tá? Eu tentei encontrar a causa do falecimento, do óbito do Mário Lobo, só que infelizmente as minhas fontes não trouxeram essa informação, tá? O Mário Lobo, tá? Uma última curiosidade a respeito dele, o Mário Lobo, ele foi um dos redatores, tá? Um dos autores da primeira Constituição de Santa Catarina, em 1891, só que no final de 1891 houve um levante em Florianópolis, tá? E essa Constituição acabou sendo suspensa. Então, o que aconteceu? Em 1892,
Os deputados estaduais, eles acabaram sendo convocados, eles acabaram se reunindo no Salão Zipperer, em São Bento do Sul, tá? Já que a capital ela estava ocupada, né, pelos rebeldes, né? Então essa reunião que tinha o objetivo de criar, né, de redigir uma nova Constituição, como eu disse ainda há pouco, ela aconteceu em São Bento, no Salão Zipperer, tá? Estava acontecendo tudo, as mil maravilhas, tudo beleza, tudo calmo, né? Até que um bando de baderneiros, né, um grupo de baderneiros acabou invadindo o recinto, acabou invadindo o Salão Zipperer, né? E o Mário Lobo ele estava participando, era um dos participantes dessa reunião que acabou sendo interrompida por esses baderneiros, tá? E segundo o jornal Gazeta de Joinville, tá? O Mário Lobo, ele foi muito ofendido. Bom, se ele foi muito ofendido, como dizia o jornal Gazeta de Joinville, então alguém teria xingado ele de flamenguista, alguém teria xingado o Mário Lobo de baba-ovo, de político, alguém teria xingado o Mário Lobo de americano. Não. O tal do ofendido que o Gazeta de Joinville acabou se referindo, tá? O Gazeta de Joinville acabou dizendo, tá? O que o jornal Gazeta de Joinville queria dizer com muito ofendido. É que o Mário Lobo, ele acabou sendo atingido, houve uma briga, tá? Nesse salão em São Bento, tá? E durante essa briga, o Mário Lobo, ele acabou levando uma cadeirada na cabeça. Segundo algumas fontes, ele não teria levado uma cadeirada na cabeça, ele teria levado, pasmem, uma chicotada na cabeça. Repetindo, segundo algumas fontes, o Mário Lobo teria levado uma chicotada na cabeça, tá? Então, esse cara que teria dado a cadeirada no glorioso Mário Lobo, né? Ele teria sido um antepassado, o tataravô do Datena, né? Não se sabe. Mas, enfim, voltando a falar sério, tá? A boa parte dessas informações que eu passei a vocês, tá? A respeito do Mário Lobo, tá? A boa parte dessas informações, tá? A minha fonte foi o Patrick Roger Pinheiro, tá? Historiador da Câmara de Vereadores de Joinville e popularmente conhecido como o homem da BMW prateada. Então, obrigado para você, homem da BMW, tá? Mas voltando, tá? Uma última informação a respeito do Mário Lobo, tá? Essa rua, ela leva o nome de Mário Lobo desde 1924, tá? Então, até 1924, o nome dela era aquele nome que eu mencionei no vídeo anterior, tá? August Strasse, ou Rua do Augusto, como queiram, tá? Mas, enfim, vou terminando por aqui, até porque esse vídeo já está chato pra caramba, já está interminável, insuportável e tudo mais, tá? Eu agradeço a paciência de vocês, o carinho de vocês, a atenção de vocês e tudo mais, tá? E como sempre, e tradicionalmente, fui!